Olá, crianças! Vamos continuar aprendendo a nossa lição dessa semana. Ontem a gente viu que José foi para a prisão por causa de uma mentira. Mas ele lá, mesmo assim, continuou servindo a Deus. Ele se manteve fiel e ele se destacou também no meio do cárcere. Ele interpretou também os sonhos de duas pessoas próximas do faraó. Lembram? E ele encarregou para o copeiro que voltou para servir a faraó, ele pediu para, por favor, falar bem dele e ajudar ele a sair do cárcere. Mas vocês acham que ele se lembrou de alguma coisa? Não se lembrou de nadinha, gente. Ele se esqueceu totalmente, ele ficou, eu estou livre agora, eu voltei para o meu trabalho e se esqueceu totalmente de José. Sabem quanto tempo passou depois disso? 2 anos se passaram e nada do copeiro se lembrar de José. Mas José não se desesperou, ele continuou servindo a Deus e se destacando e fazendo o seu melhor. Certo dia, o faraó, esse aqui é o faraó, ele se vestiu desse jeito. Certo dia, o faraó, que era o governador do Egito, ele teve 2 sonhos, mas todos iguais. E ele acordou muito preocupado, não sabia o que era que ele tinha sonhado, para que ele tinha sonhado aquela coisa, e chamou todos os seus sábios, os magos, os astrólogos, todos os que sabiam entender essas coisas de sonhos e tal. Mas ninguém conseguia interpretar os sonhos do faraó. E ele falou, nossa gente, eu não posso ficar tranquilo até eu não saber o que significa isso. E lá vai quem? O copeiro. Ele falou, eu me lembro, faraó, quando eu estava no cárcere, agora que eu me lembrei. Quando a gente estava no cárcere, lembra que você brigou com a gente e eu e o padeiro fomos para o cárcere? Nós tivemos também uns sonhos bem estranhos e teve lá um homem chamado José que nos ajudou a interpretar e o sonho se cumpriu do jeitinho que ele falou. É mesmo, falou o faraó. Então vai logo, procura esse tal de José porque eu preciso entender o que é isto que eu sonhei. E foram lá, pegaram José, trouxeram José daquele jeito para o faraó. E o faraó pediu, é verdade que você sabe interpretar sonhos? José falou, olha, não sou eu, mas é Deus que me ajuda a poder interpretar. E você acha que José conseguiu interpretar? Pois vamos ver. Sabe qual foi o primeiro sonho do faraó? Ele sonhou com umas vacas muito gordas, bonitas, lindas, bem cuidadas. Mas depois viu do rio saindo outras vacas, todas magras, secas, feias. E sabe o que essas vacas faziam, as feias? Comiam as vacas gordas. Nossa, isso foi muito estranho para o faraó. Ele acordou e depois ele sonhou outro sonho parecido. E José, ele falou que Deus iria ajudar para interpretar esses sonhos. Você quer saber o que significava tudo isso? Amanhã eu vou contar o que significava e o outro sonho também. Mas o que nós aprendemos com essa parte da história? Você viu que o copeiro esqueceu de José? José ajudou eles a interpretar o sonho e o copeiro voltou para o palácio do rei, mas se esqueceu de José. Mas houve alguém que não se esqueceu. Quem que foi? Deus, exatamente. Deus nunca se esquece de nós e você pode ter certeza que o que for que aconteça na nossa vida, Ele sabe muito bem e Ele nunca vai se esquecer de nós, certo? Então, querida criança, agora você vai pegar sua lição na página 44 e vai fazer a atividade que está bem aí. Você vai preencher as perguntinhas e também você vai fazer um desenho do que você aprendeu hoje, tá bom? E amanhã a gente continua a historinha. Até lá!